No vídeo de hoje eu vou dividir com você a maneira que eu acho mais simples e mais eficiente de investir em ações, independente de você ser um completo iniciante ou de você já ter alguma experiência na bolsa de valores. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como investir em ações para muito lucro, que é o que você deve estar querendo, e pouco estresse, que é a bandeira que eu defendo. Eu não gosto de perder nem muito tempo e nem muitos cabelos com os meus investimentos, principalmente na bolsa de valores. E antes da gente entrar aqui mais na parte prática, na parte mais legal, eu quero falar com você sobre essa pergunta aqui, né? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder quando você pensa em montar uma estratégia de investimentos. Qual é o meu objetivo? No meu caso, é viver da renda dos meus investimentos. Eu imagino que em algum grau a sua resposta seja parecida com a minha. Você quer viver da renda dos seus investimentos, você quer usar essa renda passiva como uma forma de complemento da sua renda, de complemento da sua aposentadoria. Você quer ter mais conforto financeiro. Imagino que é por isso que você guarda dinheiro, por isso que você está querendo investir cada vez melhor. Beleza, se esse for o caso, a gente passa aqui então, como que eu posso viver da renda dos meus investimentos? Eu enxergo aqui dois caminhos. O caminho mais conhecido, que é o caminho da renda passiva, que você já deve conhecer, já deve ter ouvido outras pessoas falarem sobre, onde você vai conseguir receber essa renda, seja através dos dividendos ou da valorização dos seus investimentos, né, do aumento de preço das suas ações, por exemplo. E aqui a gente tem um outro caminho que eu particularmente gosto bastante, sou um grande defensor, faço isso todos os meses, ensino isso para as pessoas que estão na minha comunidade, que inclusive se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui embaixo, a comunidade Renda na Bolsa, que aqui seria gerar renda ativa também com esses investimentos, o que a gente faz através das trocas de ações, operações de long short e operações com opções, as três principais fontes de renda ativa que eu vou usar na minha carteira de ações. E aqui então, beleza, já entendemos o panorama principal, né, que é viver da renda dos meus investimentos, como que a gente vai chegar nesse viver de renda, né, como que eu vou atingir esse objetivo, os dois caminhos principais, beleza, vamos então para a prática, para a montagem, para a criação dessa carteira de ações, dessa estratégia de investimentos na bolsa de valores. Primeira pergunta muito comum entre quem está começando: quantas empresas eu devo ter na minha carteira? Devo ter 5, 2, 10, 15, 50, 100? Não tem uma resposta mágica para essa pergunta, é um grande depende, como a maioria das coisas, mas eu, como sou um defensor da simplicidade, de ser direto nos seus investimentos, aqui eu vou responder essa pergunta para você então. Você precisa ter um número grande o suficiente para minimizar o risco não sistêmico e você precisa ter um número que seja pequeno o suficiente para você conseguir acompanhar. Acho que muita gente peca nessa segunda parte. E aqui a tendência é que quanto maior o seu patrimônio, maior o seu capital investido em ações, investido na bolsa, mais ações você tenha. Eu já vi algumas pessoas, inclusive gente que chega na comunidade um pouco perdido, a pessoa tinha ali 4, 5 mil reais investido em ações da bolsa de valores e tinha 15, 20, às vezes 25 ações diferentes. Então tinha muito pouquinho dinheiro em cada uma e certamente não conseguia acompanhar todas de uma maneira satisfatória. E aqui para mim o número mágico fica aí entre 10 e 15 ações. Não, eu não tirei esse número da cabeça. Na verdade eu tirei esse número desse estudo que foi feito aqui lá em 1972. Eu sei que a resolução tá bem ruim, mas aqui o que ele nos mostra é o seguinte: aqui nessa coluna, no eixo Y, você tem o tanto de non-market risk, que seria justamente o risco não sistêmico. O que é isso? É o risco de você investir na bolsa de valores. Ao fazer uma diversificação desse investimento, de ter várias ações diferentes, aqui você vai conseguir diminuir justamente esse risco não sistêmico. Mas o risco sistêmico você não vai conseguir mexer, porque ele é pura e simplesmente o risco de você investir na bolsa de valores, de você estar comprado em ações. Perceba que a partir aqui de umas 30 ações aproximadamente, essa linha está praticamente reta, porque não importa quantas ações você coloque na tua carteira, o risco não sistêmico já está no seu mínimo. Agora você só está ali com o risco de investir em ações. E isso é tão verdade que você pensa nos grandes eventos de crise, como lá em 2008 ou em 2020, independente da ação que você tivesse ali na carteira, de qual setor que ela era, de qual empresa que ela era, tudo caiu da mesma maneira, o que é a constatação desse risco sistêmico. Então aqui, para mim, eu gosto de ficar entre 10 a 15, que seria nesta região. Se você tem um número muito pequeno aí de 1 a 5
ações eu acho que fica um risco bastante grande. A partir de 5 a 7 ações eu acho que já tá bem legal. Eu gosto de ficar ali de 10 a 15, que eu consigo ter uma diversificação muito satisfatória na minha carteira. Voltando aqui então, além de ter de 10 a 15 ações na carteira, o que eu gosto também é de ter ações de setores diferentes, né? Pelo menos 5 setores diferentes. Aqui você vai ter então de 2 a 3 ações de cada setor. Claro que isso é uma sugestão, né? Basicamente o que eu faço na minha carteira, mas se você quiser ter menos, isso também não é problema nenhum. Mas pelo menos 5 setores diferentes eu acho que é uma boa métrica, dado que se você tiver muito menos que isso, você vai ter, só vou ter o setor elétrico, porque eu acho que as empresas desse setor são mais seguras e mais estáveis. Tudo bem, mas aí você fica exposto ao risco sistêmico apenas daquele setor, e fica exposto a uma canetada aí de uma presidente, como aconteceu no caso da Dilma com o setor elétrico, que bagunçou bastante quem tinha ações só desse setor. E aqui, beleza, então a gente já sabe quantas ações tem na carteira. A gente vai para a próxima pergunta: como que eu vou escolher esses 5 setores? Aqui, para mim, tem a regra de ouro, que se você seguir ela, já está aí muito bem encaminhado. Isso daqui para mim é o 80-20 dos investimentos, né? Só invista no que você conhece / entende. Aqui eu vou colocar até um íconezinho, deixa eu colocar aqui alguma coisa, gostaria de mostrar uma ideia, uma lâmpada. Só invista no que você conhece, entende, para dar bastante destaque aqui, né? E como que você sabe se você conhece ou se entende alguma coisa? Coloquei aqui 3 perguntas bem simples e bem diretas, que se você conseguir responder elas, bem provável que você entenda minimamente sobre uma determinada empresa, e ela já pode ser considerada apta a entrar na tua carteira. Então, como que a empresa ganha dinheiro? Você entende qual que é o modelo de negócios dessa empresa? Se você consegue entender quais são os eventos que podem melhorar ou piorar aquela empresa, que podem aumentar ou diminuir os lucros dela, será que ela é uma empresa muito ligada ao PIB do país, à economia do país, ou é uma empresa mais defensiva, é uma empresa que ganha dinheiro exportando, então ela tem uma certa proteção por ter receita dolarizada? Então você entender minimamente como uma empresa funciona é aí um passo bastante importante para você poder colocar o seu dinheiro nela. Quão necessária ela é? Aqui é uma coisa que eu gosto de olhar, principalmente para me proteger de investir em possíveis negócios que podem ser disruptados ou que podem vir a acabar no futuro próximo. Então, quando eu penso aqui em empresas do setor elétrico, por exemplo, do setor de saneamento, empresas de utilidades públicas, né, um termo muito comum entre os analistas de investimento de ações, eu penso justamente nessas empresas que, todo mês, faça chuva, faça sol, elas estão ali mandando boleto para os seus clientes e estão recebendo dinheiro, estão recebendo essa receita por serem itens totalmente essenciais. Eu duvido você passar uma semana sem água e sem luz da sua casa. Agora, quando você pensa em uma empresa de varejo, por exemplo, é totalmente descartável ou substituível. Então não é algo muito necessário para você. Pelo contrário, né? Você pode não só parar de comprar naquela empresa, como você pode parar de comprar aquele produto que ela vende de maneira total. Então, para mim, já é um setor que eu não gosto de investir na minha carteira. E consegue continuar crescendo os seus lucros. A gente vai ver mais para frente o quão importante é o lucro de uma empresa na nossa análise como investidor. Então, entender se essa empresa tem espaço para continuar crescendo os seus lucros é extremamente importante para o nosso investimento no longo prazo. Aqui eu trouxe um exemplo dos bancos para a gente responder essas perguntas. Então, como que o banco ganha dinheiro? Principalmente ganha dinheiro dando crédito. Aqui a gente tem aquele dinheiro que você coloca na poupança ou CDBs que você compra, você está emprestando dinheiro para o banco, ele pega seu dinheiro e empresta a mais caro, né, uma taxa maior para outras pessoas, via crédito pessoal, via empréstimos, via cartão de crédito, via financiamento imobiliário. Então, esse é o famoso spread bancário, né? É a principal fonte de renda dos grandes bancos. Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro de outras pessoas. Também tem investimentos, outros produtos como previdência, seguros de maneira geral e conta corrente, cartão. Então tem muitas linhas de receita aqui nos bancos. Quão necessário é um banco? Na minha opinião, muito, né? As pessoas não vivem sem dinheiro. Esse dinheiro ele precisa estar constantemente trocando de mãos. O banco ele é um fator muito importante nesse ecossistema financeiro e, na minha opinião, é algo que nunca vai acabar. E aqui consegue continuar crescendo os lucros, depende do banco que a gente está falando, mas pegar aqui um Banco do Brasil, um Itaú, Bradesco, os bancos brasileiros, sim, afinal, os bancos conseguem cada vez mais estar explorando maneiras de ganhar dinheiro das pessoas que já são clientes, conseguem aumentar ainda a sua base de clientes e o número de pessoas, né, a população do país, a população do mundo tem uma tendência de alta e quanto mais gente no mundo, mais o dinheiro vai ser necessário para essas trocas entre as pessoas, mais necessários vão ser os bancos. Então, para mim, o investimento em banco
ele passa assim nesse crivo de só invista no que você entende, conhece. Beleza, vamos lá então para como escolher as ações. E aqui, como eu tinha falado, a gente vai entender agora por que o lucro é tão importante. E aqui, um recado que eu quero deixar é que se você quiser ter uma análise extremamente simples e direta das ações, que é facilitar a tua vida, você pode olhar apenas para o lucro. Não precisa olhar relatório de balanço trimestral, demonstrativo de resultado, análise técnica. Você quer ter um negócio muito simples, muito direto, só com um ponto de análise? Analise então apenas o lucro dessas empresas. Beleza, Gustavo, mas como que eu vou analisar esse lucro? Aqui você vai primeiro categorizar esse lucro, né? Vai entender como se encaixa o lucro da empresa que você está olhando. Aqui eu coloquei o ideal, que seria lucro alto e crescente. Um segundo ideal, que ainda é bom, mas já tem uma outra categoria de empresa, né? São empresas mais maduras, empresas mais com viés de renda, de dividendos, que seria um lucro alto e estável. Ou um terceiro tipo de empresa que tem um lucro baixo, mas crescente. Aqui são empresas onde você geralmente vai buscar uma multiplicação de capital mais acentuada, vai abrir mão um pouquinho da renda aqui, tá? O que você vai evitar quando está olhando para o lucro? 3 coisas. Um lucro que esteja alto e caindo, baixo e caindo, que é pior ainda, e prejuízo nos últimos 10 anos. Para mim, qualquer uma dessas coisas é um ponto de eliminação. Eu não vou investir em empresas assim. Ah, mas é um turnaround, é uma reestruturação, a empresa vai melhorar, vai multiplicar por não sei quantas vezes. Tudo bem, vai na fé. Eu não vou investir e você não precisa investir também. Primeiro ponto, só invista no que você entende e conhece. Eu não conheço sobre, não entendo sobre processos de reestruturação de dívida, não é minha área de expertise, eu vou ficar longe desse negócio. Deixa para os insiders da vida, né, que tem informação privilegiada, que a gente sabe que isso existe, não adianta negar, que eles vão ganhar muito dinheiro e beleza, deixa eles ganhar o dinheiro deles, eu vou ganhar o meu de outra maneira. E o que é o alto aqui, né, que eu coloquei, alto e crescente, alto e estável, mas o que é alto? Aqui, para mim, lucro na casa dos bilhões de reais. Passou de 1 bilhão, eu já considero que é um lucro alto, já entra aqui nessa minha categoria, já estaria apto a investir nessas empresas. Ah, Gustavo, mas e a dívida, e a receita, não sei o que lá. Se você quiser olhar, pode olhar, mas eu acho que se você quer deixar bem simples, se concentra só no lucro. Beleza. Agora, como precificar as ações, já que a gente só vai olhar para o lucro? Aqui eu trouxe 2 maneiras. Maneira de múltiplos e dividendos. Vamos começar por múltiplos. Como que você vai fazer para precificar as ações com base nessa precificação de múltiplos? Vai pegar o múltiplo do PL, né, o preço sobre lucro médio histórico da empresa, já vou te mostrar como fazer isso. Vai pegar o LPA, lucro por ação atual ou estimado, já te mostro também, vai multiplicar os dois. Um exemplo, Banco do Brasil. Hoje Banco do Brasil tem um PL médio de 6,40. Vamos ver onde eu achei isso. Vim aqui no site Investidor 10, Banco do Brasil. Na caixinha do PL tem esse símbolo de um gráfico. Clica nele, você vê aqui esse gráfico de PL médio histórico. Aqui ele fala média da empresa 571, mas no gráfico está 6,38. Eu gosto de usar o do gráfico, então 6,40. E o lucro por ação, olha aqui, ó, LPA 502. Aqui eu pego o último mesmo, ou você pode pegar o estimado, caçar aí, fazer a sua própria estimativa. Vou pegar esse para ficar mais fácil. Multiplicando os dois, a gente chega em R$ 32,13. Hoje, a ação do Banco do Brasil está cotada a R$ 25,73. Ou seja, eu tenho uma margem de segurança para cima aqui, ó, de quase R$ 7. Se eu for colocar isso em percentual, eu tenho 32,13 por 25,73, me dá 25% de margem de segurança. Ou seja, eu fico muito mais confortável em comprar a ação do Banco do Brasil olhando para esses números. Agora eu tenho alguma referência de se essa ação está cara ou se essa ação está barata. No momento, inclusive, eu estou comprando mais Banco do Brasil porque eu acho que ela está barata e tem um potencial de alta. Ah, Gustavo, beleza, mas e se eu gosto de dividendos, eu quero colocar os dividendos na conta. Tá bom, o que você pode fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma precificação por dividendos. Pega o dividendo projetado para o ano atual, já te mostro como fazer isso. Divide esse dividendo projetado pelo preço da ação e encontra o yield esperado, né? O dividend yield projetado. Compara esse yield que você achou com o yield histórico e depois divide o dividendo projetado pelo yield histórico. Beleza, vamos lá. Pega o dividendo projetado por ano. Como que eu faço isso? Eu venho no site Fundamentei, pego aqui nessa tabelinha que eles disponibilizam. Cadê? Tabelinha, ela está aqui. Vem aqui, ó, tabela. Então, como que eu faço para pegar o dividendo do ano? Aqui no Banco do Brasil, eu olho aqui para o ano de 2023, ele pagou 12 bilhões 957 milhões de dividendos, né? Esses proventos aqui. Eu coloco um crescimento que eu acho que ele vai ter. Ou você pega aí o histórico de crescimento dos últimos 5 ou 10 anos. Se eu pegar aqui no Banco do Brasil, ó,
11% ao ano. Se eu pegar dos últimos 5 anos, vai me dar 16% ao ano. Vamos pegar o menor valor, 10% ao ano, então, para ficar fácil a conta. Vou pegar aqui então 12.957 vezes 10%. Eu acho que o Banco do Brasil então vai pagar 14 bilhões 252 milhões esse ano. A gente vê que já passou isso, né? E a gente ainda tá no mês de novembro. Ainda tem aí mais um mês para o Banco do Brasil nos surpreender positivamente. Achei esse valor de proventos, mas como eu chego no valor por ação? Só você dividir isso pelo número de ações. Como que eu vou achar isso? Aqui em cima no fundamentei eu tenho ações em circulação. Ó. Eu tenho então 5,7 bilhões de ações. Então vou pegar esse valor, que já está em bilhões, dividir por 5,7, me dá R$ 2,50 por ação. Fechou, Gustavo? O que eu vou fazer agora? Vamos voltar lá. Divido pelo preço atual da ação, enquanto o yield esperado. A gente pegou que o preço atual estava 25,73. Então, vou pegar 2,50 dividido por 25,73. Me dá um yield esperado de 9,71, né? Só multiplicar por 100. 9,72% ao ano. Bacana, bem legal. Como que eu analiso isso agora? Eu posso voltar aqui no Investidor 10 e ver qual que é o dividend yield médio histórico do Banco do Brasil. 6,72. Então, tá muito mais alto, né? Tá 9,72, 3% a mais. O que eu posso fazer aqui? Pega aquele dividendo que eu achei, 2,50, divido por esses 6,72%. O que eu quero entender aqui? Se esse dividendo que o Banco do Brasil vai pagar esse ano for o dividend yield médio histórico, quanto que a ação deveria valer? Com isso eu chego no valor de R$ 37,20. Então, peguei o exemplo aqui do Banco do Brasil, ó. Vamos lá. O Banco do Brasil pagou esses 12 bilhões 957 em 2023, assumindo um crescimento de 10%. Em 2024, pagaria 14,250. Isso dá um dividendo por ação de 2,50. 2,50 com a ação a 25,73 dá 10% de dividend yield. O yield médio histórico do Banco do Brasil é 6,7. 2,50 a 6,7 daria um preço de 37,31, 37,20, beleza, maravilha. Se a ação tá 25, eu tenho mais margem de segurança ainda com essa precificação de dividendos do que a precificação com múltiplos que a gente fez agora há pouco, né, R$32. Mas o que isso me diz? Eu precifiquei o Banco do Brasil de duas maneiras diferentes, uma olhando só para o lucro, uma olhando para os dividendos, as duas me deram uma bela margem de segurança. Então isso só reforça a minha tese de que comprar Banco do Brasil nesse momento seria uma ótima ideia. Ah, Gustavo, ainda tem mais coisa que a gente pode fazer aqui. Como que você pode melhorar o resultado gerando a nossa renda ativa? Como que eu faço isso aqui no caso do Banco do Brasil, por exemplo? Posso fazer trocas de ações e posso usar opções. Como que eu uso cada uma delas? Troca de ações. Aqui, ó, passo a passo prático também, hein? Encontre uma empresa que possa ser um par do Banco do Brasil. O que a gente pode usar aqui? Ou outros bancos, ou a BB Seguridade, que tem uma correlação bem alta também, já que estão ali dentro do mesmo grupo. Monitore a relação entre as duas, e aí eu já vou te mostrar como fazer isso. Aqui você vai usar um coeficiente de 1 hora e bandas de 120 períodos. Quando chegar nos níveis de 1,5 a 2 desvios, faça a troca entre elas. Repita o processo. Gustavo, falou grego, entendi nada. Vamos lá para o Profit Pro agora. O que você vai fazer aqui no Profit Pro? Vai vir aqui em ferramentas, novo gráfico, vai abrir um gráfico do Banco do Brasil. Banco do Brasil, um dia, gráfico normal aqui padrão. Primeira coisa, coloque em 60 minutos, que é o gráfico de 1 hora. Aí você vai fazer o seguinte, vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui embaixo em indexação de ativo, indexar ativo. Aí aqui você coloca o ativo que você quer. Vou fazer com BB Seguridade, ó. Clico em indexar. E por que meu gráfico está cheio de linhas coloridas? Aqui eu simplesmente coloquei alguns indicadores de bandas de Bollinger. Você vem aqui, inserir indicador, bandas de Bollinger, clica para inserir no seu gráfico, vai fazer essas bandas aqui. O que você faz? Muda essa, clica duas vezes aqui, ó, quando acender, muda aqui para, deixa em 2 desvios, muda para 120 períodos. Deixa eu tirar as outras para ficar mais fácil de você enxergar. Aí tira essa e tira esta daqui também. Então, o que você faz? Aqui eu coloquei 2 desvios. Então, chegou aqui embaixo, eu compro o Banco do Brasil e vendo a BB Seguridade, se for o caso. Se eu já tenho o Banco do Brasil, chegou aqui em cima, eu vendo o Banco do Brasil e compro a BB Seguridade. Por que eu faço isso? Porque quando eu voltar aqui para baixo, eu consigo voltar para o Banco do Brasil ganhando agora 4,5% a mais. Olha aqui de novo, ó. Voltei para a BB Seguridade, mais 3,80. Voltei para o Banco do Brasil, mais 3,50. Eu vou somando essa renda ativa que eu uso no final do dia para comprar mais ações e aumentar mais rápido a minha bola de neve, a minha construção patrimonial. E aí, se você gosta de opções também, você pode usar isso para vender calls, né, vender opções de compra das ações que você possui. No caso, eu venderia do Banco do Brasil. E aí, se eu fosse exercido, eu faria a troca ou para um outro banco, ou para
ou para BB Seguridade, que é o que eu tô falando aqui, né? Se for exercido, busca um par que esteja em um bom momento de troca, repita o processo. Imagina que eu fui exercido na call do Banco do Brasil aqui, ó, lá pro dia 14, 15 de novembro, deixaria ser exercido e compraria BB Seguridade. Agora aqui, ó, compraria Banco do Brasil. E assim por diante, você vai fazendo essas trocas e adicionando mais retorno na tua carteira de investimentos via renda ativa. Fechou? Muita coisa, compiladão, mas se você executar tudo que eu te ensinei nesse vídeo, você vai conseguir investir em ações para ter muito lucro, pouco estresse e gastando pouco tempo. Se gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no botão de like e eu te vejo na próxima.